Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Estamos aqui para a reflexão da liturgia do domingo. Esse domingo estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum e estamos iniciando esse mês, né? Já começamos o mês, né? Mas esse é o primeiro domingo do mês missionário. Nesse mês missionário, nós temos aí muitas atividades de cunho diretamente missionário, porque a igreja, tudo que ela faz é missão, né? Mas nesse mês nós temos aí algumas missões propriamente ditas, né? Então que Deus abençoe estas iniciativas missionárias. As leituras que a igreja propõe para que nós celebremos durante este dia, esse 27º domingo do tempo comum, é a leitura de Gênesis 2, 18 a 24, o Salmo 127 ou 128, a segunda leitura de Hebreus 2, 9 e 11 e o Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 2 a 16, ou a forma breve de 2 a 12. Né? A forma breve é para uma necessidade, então nós não precisamos utilizar a forma breve, é só quando for necessário se utiliza a forma breve. Então vamos para o nosso vídeo de hoje, meditando estas leituras que nos ajudam a bem vivenciar a Palavra de Deus neste 27º domingo do tempo comum. Então, meus caríssimos irmãos de fé, como eu gosto sempre de dizer, se nós fôssemos analisar as leituras isoladamente, fazendo um estudo do texto bíblico, então nós teríamos que abordar essas leituras de uma forma diferente. Mas quando nós estamos refletindo e preparando uma reflexão para ser anunciada, né, numa comunidade cristã, e que estamos refletindo a liturgia da palavra, que vai ser proclamada aí na celebração da palavra ou dentro da Santa Missa, nós temos que ver a unidade deste corpo aqui. Primeira, Salmo, segunda, Evangelho. Não podemos pegar as coisas isoladas. Pode até pegar, né, uma ideia ou outra, né, desenvolver um tema aí, né? Mas, via de regra, você une a teologia das leituras e você encontra uma disposição. Por exemplo, na primeira leitura se está falando do momento da criação da mulher. Veja só. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens, etc, etc. Ele vai fazer os animais passearem diante de Adão, nós conhecemos esse texto, né? Você pode ler depois. E Adão, no meio desses animais, ele não encontrou uma auxiliar à altura, né? Alguém semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Você vê aí a teologia da união dos esposos. Depois, a carta aos Hebreus, né, o autor da carta aos Hebreus diz o seguinte: Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória. Por que Deus fez pouco menor?
que os anjos, porque o rebaixou, né, como ser humano. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos. Nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. A dupla natureza de Cristo, humana e divina. Sim, pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou a morte. Em favor de todos. Convinha, de fato, que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois, tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por essa razão, ele não se envergonha de os chamar de irmãos. Veja como unir estas duas leituras. Primeira coisa que nós sabemos, pela teologia da igreja, que Jesus Cristo é chamado de novo Adão. Porque o que Adão fez depois com a sua mulher, desobedecendo à vontade de Deus lá no jardim, Jesus Cristo faz justamente o contrário, porque ele obedece perfeitamente ao seu Pai, a Deus Pai. Jesus Cristo é a máxima expressão do cumprimento da vontade de Deus. Ele vem para cumprir toda a justiça, ele vem para cumprir toda a vontade do seu Pai. Então, Jesus, como um novo Adão, e a igreja sendo o seu corpo místico, a igreja sendo a sua esposa, nós podemos entender que quando, na primeira leitura, se fala de que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, nós devemos recordar aqui, não simplesmente as uniões dos homens, também, né? Homem e mulher que se casam, as pessoas que se casam, tá? Mas aqui há algo mais profundo, é a relação própria de Cristo com a sua igreja. Um Deus que deixa a sua divindade, não deixa que deixa de ser Deus, né? Mas ele não se apega, como fala São Paulo, né? Ele não se apegou à sua condição divina, desce, vem ao encontro dessa humanidade, que é a sua encarnação. Jesus Cristo se encarnou no seio da Virgem Maria. Quando este homem se encarna, ele obedece à vontade de Deus até a máxima consequência disso, que é a morte na cruz. Então, Jesus, novo Adão, a igreja, nasce do seu lado aberto. Assim como Eva nasce do lado de Adão, a igreja nasce do lado aberto de Cristo, quando aquele soldado traspassa a costela de Jesus, e dali sai sangue e água. A água do batismo, o sangue da Eucaristia. É óbvio que são figuras evangélicas, são figuras do Evangelho para dizer que do lado de Cristo saiu os dois principais sacramentos da igreja e, evidentemente, todos os sacramentos. Mas ali está plasticamente, artisticamente dito que do lado de Cristo saiu sangue e água, saiu Eucaristia e batismo, porque nós nascemos do batismo e nós nos alimentamos da Eucaristia, que é o próprio corpo de Cristo. E porque a sua esposa sai do seu lado, ou seja, a igreja nasce do lado de Cristo, do lado aberto de Cristo, nós entendemos que de fato ele é um novo Adão. Eva, a mulher, saiu do lado da costela de Adão. A igreja, esposa de Cristo, também sai do lado aberto de Jesus Cristo. E este Jesus Cristo, como diz a segunda leitura, não se envergonha de os chamar de irmãos. Esta comunidade da igreja, todos nós que fazemos parte dessa comunidade dos batizados, a comunidade da Igreja Católica, somos os irmãos de Jesus Cristo. E, portanto, a igreja nasce do seu lado aberto como uma
comunidade de irmãos. E esta comunidade, como deve se comportar diante do seu esposo, diante de Jesus Cristo? Isso nós encontramos a resposta para essa pergunta, nós encontramos no Evangelho. E aí São Marcos vai nos dizer que naquele tempo alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. E vem todo um contexto, mas lá na frente, quando os discípulos já chegaram em casa, nós vamos encontrar a ideia muito explícita, né? Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Versículo 9. Primeira postura. Deus uniu Cristo à sua igreja. Deus uniu os batizados a Cristo. Deus uniu esta comunidade de irmãos por meio do batismo, por meio dos sacramentos. Nós não temos direito de nos separar deste corpo. Nós não temos o direito de nos afastar dessa comunidade de cristãos. Pelo contrário, temos que estar ali ajudando essa comunidade a crescer, retirando aquilo que não é bom e acrescentando sempre mais coisas boas, realidades novas e renovadas em Jesus Cristo no seio da comunidade cristã. Quanto mais você é uma pessoa boa, mais a comunidade cristã será boa. Quanto mais você é uma pessoa não tão boa assim, a comunidade também não vai ser tão boa assim. Se nós reclamamos da nossa comunidade cristã, das nossas comunidades que nós fazemos parte, então é porque falta alguma coisa. E o que falta, nós temos a nossa parcela de contribuição. Então vamos dizer que nós somos os santinhos, somos os perfeitos, que não fazemos nada de errado, né? Tem muita coisa ruim nas comunidades. E nós temos a nossa parcela de contribuição para o bem e para o mal, né? Que quem dera que o mal fosse o mínimo, né? Ou nem existisse, mas ele está lá. Então, não separemos aquilo que Deus uniu. As comunidades cristãs estão unidas e alicerçadas no fundamento da fé dos apóstolos e na concretude dos sacramentos, os 7 sacramentos da Igreja Católica. E, de modo particular, nessa liturgia de hoje, nós estamos vendo o batismo e a Eucaristia que aparecem nas entrelinhas quando se fala de que a mulher nasceu do lado de Adão, e nós sabemos que a Igreja nasceu do lado de Cristo, né? Figurativamente é evidente, né? Mas o significado é real, né? A Igreja nasce no batismo e se alimenta da Eucaristia. E vamos para diante. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Esse assunto que passou, falando do divórcio, etc., né? E Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira, e se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos, duros de coração, as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Aqui está a resposta, o elo que faltava na nossa reflexão. Então você tem a mulher que nasce do lado de Adão, que é prefiguração do nascimento da igreja do lado de Cristo. E Jesus Cristo constitui a sua igreja a partir do batismo e da Eucaristia como fonte, como alimento, constituindo assim uma comunidade de irmãos, como nós vimos na segunda leitura. Ele não se envergonha de os chamar irmãos. Quem? A estes que fazem parte do seu convívio, aqueles que aceitaram o batismo, aqueles que mesmo não aceitando receberam o batismo e depois, com o anúncio da fé e a catequese, aceitaram esse batismo que receberam quando crianças. E nós nos colocamos diante desta nossa comunidade de fé, diante do corpo místico de Cristo, diante do povo de Deus, diante da nossa comunidade católica,
nós devemos nos colocar como crianças. Como é que a criança ela é? Ela é obediente, deve ser obediente. Hoje as crianças estão menos obedientes, né? Mas se nós falarmos aqui das crianças de colo, nós podemos ainda salvar esses conceitos, né? A entrega. A criança ela está totalmente dependente dos seus pais. Se os pais abandonam uma criança de colo, a criança está entregue à sua sorte, né? Então, a criança ela é dependente. A criança ela necessita obedecer. E a criança necessita ser verdadeira com os seus pais. E assim são a maioria das crianças, né? Ela tem essas características e destas características, duas nós deveríamos destacar nessa liturgia de hoje. A obediência e a verdade. Sermos verdadeiros, sermos autênticos e sermos obedientes a esta comunidade de fé que nos acolhe em Jesus Cristo como crianças, buscando o reino de Deus. Porque como Jesus acabamos de ler aqui no Evangelho, né? Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Quem não for capaz de, como uma criança que se entrega nas mãos dos seus pais, sermos capazes de nos entregarmos nas mãos de Jesus Cristo, aceitando que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é quem cuida da nossa história. E quando nós fazemos isso, nós escutamos o apelo de Jesus Cristo: ide pelo mundo e a todos pregai o Evangelho. E nesse mês missionário, as iniciativas missionárias não fiquem só neste mês, mas que elas sejam uma constante na nossa vida. E aqueles que estão pela primeira vez fazendo essa experiência da missão, que descubram durante esse mês que quando nós nos batizamos, nós não somos apenas cristãos. Nós somos cristãos, sim, mas discípulos e missionários de Jesus Cristo. Meus caríssimos irmãos de fé, ficamos por aqui nesta nossa reflexão de hoje e até amanhã com o nosso próximo vídeo. Grande abraço e até lá!